Olá pessoal, muito boa noite a todos, prazer enorme tê-los conosco em mais uma de nossas lives, live da Imobiliária 10 em parceria com a B2B Gestão de Lançamentos. É um enorme prazer tê-los mais uma vez conosco. Meu nome é Luciano Castilhos e serei mais uma vez o anfitrião juntamente com o nosso convidado, óbvio, o nosso querido amigo, Dr. Luiz Afonso Silveiro, que já está conosco aqui, já vamos convidá-lo para estar conosco. Luiz Afonso Silveira é médico, endocrinologista e nutrólogo. E o nosso tema desta noite é saúde e estilo de vida. E para isso, e para esse tema, nosso querido amigo Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo, Luciano. Boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. É uma satisfação. Por favor. Imagina, o prazer é todo meu. Conversar sobre saúde é sempre muito bom. E com um amigo nem se fala. É verdade, é verdade. Luiz, nós estamos no mês das lives da saúde. Semana passada nós tivemos uma live muito bacana com uma nutricionista, hoje com um endocrinologista, e nós fechamos aí a semana que vem uma live com um atleta. E vamos falar e fechar esse ciclo de lives aí falando sobre a saúde. Especificamente, já estão entrando aqui, Geraldo, meu querido amigo, chefe entrando, Cris, nossa advogada, Cleuzinha, prima querida, conosco aqui também, enfim, muita gente entrando para estar conosco e vamos falar desse tema muito importante. Luiz, hoje a palavra é toda tua, ok? Eu faço as perguntas e tu vai discorrer justamente sobre esse tema que te é muito próprio, né? Que te é muito próprio, falando sobre saúde e estilo de vida. Luiz, antes de mais nada, eu queria que tu falasse para nós aqui, para todos que estão entrando, o Leandro aqui que está com a gente, já entrando também o Hugo, sejam todos muito bem-vindos. Quem é Luiz Afonso Silveiro? Tá certo, Luciano. Luiz Afonso Silveira é médico, quase 30 anos de formação, que nos últimos anos está trabalhando mais com a parte de qualidade de vida, metabolismo. Além de endocrinologista e nutrólogo, eu também faço medicina anti-envelhecimento e longevidade saudável. É aquilo que a gente conversou na semana passada. Já que vamos viver mais, vamos viver com saúde, né? E tem como a gente viver bem hoje em dia, se manter mais saudável, dormir bem, se alimentar bem e tentar prevenir algumas doenças que são inerentes com o passar dos anos. Sim. Aliás, esse tema nós vamos falar hoje, né, Luiz? E muitas das doenças que nós temos são derivados da nossa péssima alimentação, né, da nossa péssima qualidade de vida, enfim. Luiz, é verdade. Oi, por favor, fica à vontade. Não, parece ter uma história que tu queria ser engenheiro, Luiz. É verdade isso ou não? Eu comentei com você no outro dia. Na minha infância toda, eu achei que seria da área de exatas, engenharia, porque eu não podia ver brinquedo, ver peça, eu tinha o hábito de desmontar. Então eu comento, eu ganhava um brinquedo, 10 minutos depois ele já não era original. Tirei roda, troquei parafuso, fazia alguma coisa. Mas como eu tinha te dito, eu tive um bisavô que estudou até o 4º ano de medicina, eu talvez tivesse isso no gene. E quando eu me lembro que eu estava na PUC, eu tinha comentado também, eu fiz o vestibular, eu ia prestar vestibular para Química. E na última hora eu resolvi mudar. E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz para mim, sem sombra de dúvida. Eu gosto de gente, eu gosto de ser médico. E que bom que eu fiz aquela troca, não me arrependi não. Saiu da engenharia, das exatas para uma área biológica, para uma área das humanas. Fizeste uma boa escolha, Luiz. E conta para nós, por que tu foi para endócrino? Tu foi escolher a tua especialidade, a tua residência em tecnologia, por quê? Já pensaram em trabalhar com saúde, estilo de vida? Na verdade, assim, não foi a minha primeira opção. Eu sempre digo que todo médico, mesmo que de área cirúrgica, a gente tem que ser muito clínico, né? É preciso. Então, é importante que você tem que ter todo um raciocínio, ter um conhecimento, assim, do teu cliente. Mas, como eu tinha te dito, não era a minha área inicial. Mas vendo assim que as pessoas têm doenças crônicas, hipertensão, diabetes, começaram a engordar, que a obesidade é uma coisa muito prevalente na nossa sociedade, não só no Brasil como no mundo. Então eu resolvi fazer alguma coisa pensando em ajudar. E a endocrinologia, sem sombra de dúvida, né? Lida com o metabolismo, essencialmente.
Ela tem menos de 5 anos, mas está me trazendo muito prazer que você consegue ajudar muito mais. Que bom, que bom. E indo nessa ideia, então, da endocrinologia, eu estava dando uma estudada um pouco no tema, né? E, basicamente, a tua ciência, ela estuda o nosso corpo, né? E a endócrina estuda as substâncias que o nosso corpo produz, né? E que regulam as funções da nossa vida, né? Isso. Eu queria te ouvir o seguinte, ó, as glândulas endócrinas, né? Quais são os principais problemas causados por alterações nas glândulas endócrinas, Luiz? E quais são os motivos pelos quais essas glândulas têm estas tais alterações? Na verdade, a gente é uma maquininha muito bem feita por Deus, como eu digo. O problema é que o homem é que estraga. É todo um conjunto. Dependendo, como diz, o pâncreas é responsável por produzir insulina e glucagon, que fazem a regulação do nível da glicose, que é a nossa principal fonte de energia. A tireoide todo mundo conhece, né? Até brinco, doutor, eu tenho tireoide. Eu digo, que bom que você tem a tireoide. Ela regula o nosso metabolismo, assim, relacionado à ingesta de carboidratos, gorduras e proteínas. A nossa suprarrenal produz o cortisol, um dos hormônios, que todo mundo conhece como hormônio do estresse, mas o cortisol é vital para a nossa vida. As nossas gônadas, no homem testículo, na mulher os ovários, vão produzir, obviamente, os hormônios chamados esteroidais, que estão relacionados com a perpetuação da espécie, além de outras coisas mais amplas. Então, na verdade, assim, os problemas que a gente tem com o sistema glandular seria, às vezes, assim, por abuso, né, ou descuido com a saúde, ganha peso, a ingesta de uma alimentação não muito saudável, o próprio estresse do dia a dia. Eu tenho comentado que a gente tem assim, muito estresse oxidativo. O ser humano está se desgastando, a tecnologia veio para nos ajudar, mas às vezes a gente está tão sobrecarregado que você começa a ter aumento de estresse, você para de se alimentar bem, você não dorme bem, e claro que ao longo do tempo, de acordo com a intensidade, você vai expressar, manifestar algumas doenças, ou desarranjos. Nem sempre doença, mas você já não vai estar aquela maquininha tão ajustada. E aquele carrinho bom que você comprou novo, e se não cuida, daqui a pouco ali vai chegar perto da revisão e está com sérios problemas. Luz vermelha, então, né, Luiz? Esse Verdade. tema é muito importante. Nós já falamos várias vezes sobre esse assunto. Alimentação e um péssimo estilo de vida faz com que as minhas glândulas sejam totalmente alteradas e isso vai influenciar no meu humor, vai influenciar no meu vigor, na minha cognição. Ele altera totalmente o meu sistema e às vezes a gente acha que é uma doença qualquer e não. Eu estou comendo errado, eu fico mais tempo sentado do que fazendo alguma atividade física, e isso causa alterações. Nós não acreditamos nisso às vezes, né, Luiz? As pessoas não acreditam, não pode ser algo tão simples assim, mas de fato é, pelo visto, então. Sim, é verdade. É tão simples e ao mesmo tempo é bastante complexo. Pegando um exemplo bem prático, essa questão justamente da ingesta alimentar, né? As pessoas me perguntam muito assim, por que a gente tem ouvido falar ou tem visto que diabetes está aumentando e a obesidade? Eu falo, o nosso organismo foi programado, por mais que a gente vá comer carboidratos ou alguns alimentos, a procurar equilibrar justamente para tirar esse excesso de glicose, transformar em energia na célula muscular, do fígado, do intestino. A gente precisa dela para tudo, porque é como eu disse, a fonte mais importante de energia e mais utilizada. Mas esse excesso, com o tempo, vai causar uma série de alterações. Vamos dizer assim, que o pâncreas ou não produz uma quantidade adequada para tirar esse açúcar do sangue, ou tem uma resistência em nível de celular. O aumento de peso também acarreta muitas vezes assim o que a gente chama de lipotoxicidade. Quem tem, por exemplo, triglicerídeos muito alto e está engordando, vai ter alterações enzimáticas que prejudicam a produção assim, do pâncreas de insulina. Então não é uma coisa tão simples. O meu pâncreas não produz insulina direito, por isso eu fiquei diabético. São assim modificações metabólicas associadas com os outros sistemas que vão levar essa deficiência, essa resistência à ação da insulina e que vai acabar predispondo à doença em si. Ainda digo para o meu cliente, né, estar diabético não é o pior dos problemas, ou estar obeso, são as complicações que são ligadas, são as comorbidades.
né? Você ser diabético, se for bem controlado, você pode ter uma qualidade de vida próxima de quem não é. Agora, estar doente, fora do padrão, não se cuidar, que é o mais complicado. É a cabeça que a gente tem que mudar para melhorar. É verdade. Existe um conceito de doença que eu gosto muito, que eu já ouvi falar há muito tempo, que é muito simples, as pessoas dizem, né? Que os médicos costumam dizer que eu gosto. Tu tá doente a partir do momento que tu descobriu que tu está doente, né? A partir daquele momento tu já está doente, ou seja, as pessoas imaginam que a doença ela vem do nada. Não, às vezes a gente procura ela, né? Na verdade é quando diz assim, ó, a gente muitas vezes já adoeceu, já está num processo inflamatório, então assim, ó, perdendo essa capacidade de equilíbrio do organismo, que é o que eu falo, a gente massacra essa maquininha, né? A gente não tem pena dela, porque inicialmente assim, ó, ele tenta fazer um equilíbrio, você vai lá, se descuida de alguma coisa, ele tenta equilibrar, corrigir, só que quando você extrapola digamos assim, essa balança de equilíbrio, você passa a adoecer. Muitas vezes, quando você descobre, caracteriza de estar doente, com certeza você já está com um problema há mais tempo. Vamos pegar, assim, a questão da obesidade. Grande parte das vezes você não está só obeso, você já está hipertenso, porque a obesidade piora ou acarreta hipertensão. Você já está com resistência à insulina, se tornando diabético, porque o excesso de tecido adiposo, as alterações metabólicas, sem sombra de dúvidas, vão se somando. Então a gente passa a ter uma série de problemas. Você pega o cliente fora do peso, diabético, hipertenso, muitas vezes com nível de colesterol e triglicerídeos mais alto. Ele, por estar muito pesado, ele pode ter problemas articulares, sobrecarga na coluna, problemas vasculares, enfim, se eu for enumerar, nós vamos passar 1 hora aqui, não vou conseguir elencar todos. É muita coisa. Deixa eu dar um abraço aqui no Wallace, que acabou de entrar, Jaque Silva, Altair, Adilson, Rogério Bar, nosso diretor de marketing, e o Paulo Folgeirini, mandando um abraço para ti aqui. E aí, Luiz, tudo bem? Lembrando obrigado, aqui. Paulo. Né? Outro. Tiago Raup também, seja muito bem-vindo, está conosco aqui. Deixa eu fazer, já que tu falou nessa tal dessa glicose aí. Eu sei que a glicose é a nossa principal fonte de energia, Luiz, né? E a glicose no sangue, ela é tão necessária para nos dar entusiasmo, energia, força, né? Agora, fala para mim o seguinte, ó, a glicose ela é tão boa para o nosso organismo e, ao mesmo tempo, é tão condenada, porque ela traz tantos males, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre a tal da glicose. Que história é essa, Luiz? Ela é boa ou é ruim? A glicose é boa, como eu disse, ela é a nossa principal assim, fonte de energia, né? Que ela é utilizada no organismo para cumprir as suas funções. Eu digo que ela não é assim, ela é condenada, não. Se você tiver um nível excessivo de glicose, você vai ter problemas, sem sombra de dúvida. É aquilo que eu disse. No início, o nosso organismo começa a trabalhar mesmo essa sobrecarga. Você começa, digamos, a ingerir muitos alimentos que têm um índice glicêmico, uma capacidade de produzir glicemia muito alta, e ele vai compensar. Esse pâncreas vai tentar trabalhar, produzir mais insulina. Só que tudo tem um limite, né? Chega num ponto que vamos dizer assim, ó, que o pâncreas ou não vai mais conseguir produzir tanta insulina para botar para dentro da célula e tirar do sangue, ou ele até produz, mas a gente diz assim, ó, a glicose não tem que ficar circulando no sangue em nível elevado, ela tem que ir para dentro das células para ser usada como fonte de energia, para a célula cumprir as suas funções de mitose, de reações enzimáticas e assim vai. Quando a gente tem algum problema que não pode utilizar ela, porque está em nível mais baixo, como é no jejum, a gente tem outras fontes também. A gente pode usar os lipídios, né, os ácidos graxos. Isso era uma coisa importante para falar. Ou a gente vai utilizar a glicose imediatamente como fonte de energia, ou a gente vai estocar ela na forma de ácido graxo, que vai ser na célula adiposa. O fígado também é uma fonte assim, de estoque de glicose numa forma mais concentrada, que é conhecida como glicogênio. Mas é isso, glicose é importante, ela não é ruim. A condenação seria assim, a gente ter níveis elevados sanguíneos, que denota que você não tem uma quantidade ou uma eficiência da insulina para botar dentro da célula. E isso vai gerar, como eu falei no outro dia lá na nossa conversa na rádio, você vai fazer inflamação de fígado, você vai fazer alteração de tecido adiposo, de célula de gordura, você vai ter uma série de problemas. Porque assim, o organismo vai tentar estocar.
E é como eu disse, é mais fácil você estocar a energia na forma gordurosa, porque assim, uma molécula de glicose, 1 grama de glicose, 1 grama de proteína, nos dão 4 calorias. 1 grama de gordura dá 9. Então o organismo é inteligente. Ele num espaço menor vai estocar muito mais energia. E é isso que acontece. Se a gente tiver excesso de tecido adiposo, também fica complicado, você vai ter problema. Interessante. Deixa eu dar um abraço aqui. Acabou de entrar aqui a Muriel, nossa Nutri, ela estava conosco na live da semana passada. Um abraço, Muri. Obrigado. Lourdes está com a gente aqui, né? A Vera entrou também. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos batendo um papo aqui com o nosso querido Dr. Luiz, endocrinologista e nutrólogo. Agora, falando especificamente sobre a endocrinologia, né? Eu sei que o endócrino ele tem que conhecer muito bem a clínica geral, né? Até para poder identificar, né, Luiz, se o problema que o paciente apresenta realmente é um problema naquele órgão específico, no coração, no fígado, no rim, ou é um problema derivado por uma alteração hormonal. A gente tem que entender cada vez melhor da clínica geral. Isso acontece muitas vezes de pessoas chegarem no consultório com reclamações, uma reclamação de um órgão ou de um problema específico, e tu identificar que o problema realmente é um problema de questão hormonal? Sim, é como diz, grande parte das doenças a gente vai ter uma desordem metabólica, um problema em alguma glândula endócrina, num sistema de equilíbrio. Mas é comum sim. Vamos usar um exemplo que eu digo aqui, a gente pega bastante, está na atualidade, assim, da longevidade, que é fazer a chamada reposição hormonal, para entender por que todo mundo quer fazer. E quando se fala em reposição hormonal, os clientes já nos trazem assim, eu quero ver os meus níveis de testosterona, de estrogênio, doutor, eu quero estar bem, eu já estou no meu 50, chegando próximo, estou passando. Então a ideia que as pessoas têm de longevidade é assim, é manter taxa, né, de os hormônios esteroides em níveis mais altos. Mas eu comento assim, você está conversando, muitas vezes ele nem referiu, mas o humor pode estar mais triste, a pessoa pode estar mais embotada, mais fadigada, mais cansada, até comentou que a senhora está ficando com aumento da circunferência do abdômen, os braços estão mais finos, pensando nos homens, não dorme direito, e a gente sabe assim, que além de melatonina, hormônio do crescimento, testosterona é extremamente importante para muitas dessas queixas que o paciente traz. E a gente consegue, com isso, através do histórico, exame clínico, e se vale, obviamente, das dosagens no plasma séricas, poder fazer assim um apanhado de tudo. E como disse, às vezes assim, eu acho que eu estou deprimido, ótimo, mas será que é só por problema de estresse? Será que muitas vezes não é porque a baixa dos hormônios da gente não estão contribuindo? E é bastante comum. Vamos pegar o homem na sua fase de andropausa, que até eu comentei com você, que é um termo que não seria o mais correto. Porque, na verdade, assim, o homem nunca deixa de produzir testosterona. Se ele durar até os 100 anos, ele vai produzir muito menos. Mas ele não chega a parar de produzir como a mulher, no caso da menopausa, que quando chegar na época assim, que ela não tiver mais folículo funcionante, não ovular mais, ela realmente para de produzir e os sintomas são bem importantes, as mudanças físicas também. Mas é isso que, te respondendo para não fugir muito do assunto, o cliente vem com uma queixa mais direcionada e no todo a gente pode entender que além daquilo que ele traz, nesse apanhado, nesse conjunto de histórico e exame clínico, a gente perceber que alguns hormônios estão mais baixos e que se a gente regular vitamina D, melatonina, hormônio tireoidiano, os hormônios esteroides, testosterona, estrogênio, progesterona, a gente dá qualidade de vida, a gente melhora a cognição, o humor, a gente melhora a agilidade. A gente precisa, a vitamina D, pois não, assim, a vitamina D, as pessoas têm a ideia, né, de que é importante para absorver cálcio pelo intestino e fixar e jogar nos ossos. Ela tem milhares de reações de cadeia intermediária, é importante para muitas coisas, para manutenção de peso, não engordar, nível de testosterona, uma série de coisas. A gente diz, por isso que se fala sistema, né, tá todo interligado. Claro que às vezes você precisa
modular, mais um hormônio do que outro, uma vitamina, um microelemento, mas está tudo funcionando de acordo. Quanto mais bem ajustada essa maquininha, com certeza vai funcionar melhor. Não, e indo nessa tua ideia aqui, então, tu aconselha, depois de uma certa idade, nós fazermos reposição hormonal, tanto o homem quanto a mulher, ou não? A gente fala assim, ó, que repor realmente é aquilo que está precisando, que está carente, ou que está em nível muito baixo. Qual a idade? Não teria uma idade. Tem, por exemplo, há patologias em que você não produz adequadamente alguns hormônios. Você não vai esperar, obviamente, uma idade maior. Você pode repor a qualquer idade. Mas pensando em termos de repor ou modular, é como diz, a partir dos 35 anos a gente começa a ter queda dos chamados hormônios anabolizantes, tudo aquilo que é bom, hormônio do crescimento, testosterona, hormônio tireoideu. E os chamados hormônios catabólicos, que seria aumento de insulina e aumento do hormônio do cortisol, a gente tem que regular para não sofrer, obviamente, as consequências por esse desarranjo. Mas hoje se fala, eu me lembro que eu comento que há muitos anos eu ainda era estudante de medicina e quando falava, você tem que ir no geriatra aos 40. E eu dizia, mas que exagero, isso é muito cedo. Hoje eu tenho a ideia que aos 25, 30 anos você já começa a ter uma perda de produção plena de alguns hormônios e com todos esses fatores agressores e os agentes que são oxidantes e que nos prejudicam, não tem nenhum problema. Inclusive hoje à tarde atendi aqui uma família de mãe e filha, ela super jovem e que já veio assim para, digamos, está preocupada com a saúde, a gente conversou, vamos ver o que eu encontro, mas muitas vezes a gente, como diz, não repõe, você pode dar uma modulada nos níveis hormonais, não necessariamente com hormônio base. Vou pegar um exemplo, testosterona. Tem uma série assim de microelementos, de fitoterápicos, de coisas que a gente pode utilizar, é muito ampla a nossa possibilidade, em que você consegue dar uma melhorada nos níveis hormonais. Interessante, bem interessante, até porque, então aquela questão de a mulher quando está em TPM, mudar o temperamento está absolutamente certa, né? Tem muito a ver com o temperamento, né? Certíssimo, e eu sempre falo com meus clientes que a gente leva no tom jocoso de brincadeira. Imagina assim, a alteração, a modulação dos neurotransmissores, porque tudo é equilíbrio, para a gente estar bem, tu tem que estar bem de dopamina, serotonina, acetilcolina, a gente tem um sistema chamado serotoninérgico, glutamatérgico, né, que a gente fica mais ligado, é mais estimulatório, o sistema GABA, que modula a gente para ficar um pouquinho mais tranquilo. Há um desarranjo com essa alteração durante o ciclo hormonal. E eu falo para o meu cliente aquilo que eu falei na rádio outro dia. Você imagina assim, alguém com a sensação que a perna pesa 1 tonelada, a dor mamária é importante, o intestino não funciona, é uma série de coisas. E a gente brincar, tá na TPM, eu pergunto para os camaradas, amigo meu, o que você faria? Eles brincam, eu matava. Então eu sempre falo, é verdade, a gente tem que entender que ciclicamente algumas mulheres sofrem mais. E até nisso a gente pode dar uma ajudada. Os ginecologistas têm mais familiaridade, com certeza. A gente pode conseguir melhorar a qualidade de vida com que elas tenham menos desconforto, menos alteração de humor. Então, como disse, hoje o recurso, o conhecimento e a tecnologia nos permite assim, que a gente viva de uma forma mais soft, né? Isso é uma coisa boa. Qualidade de vida é o tema da nossa live de hoje, né? Falando de saúde e qualidade de vida, derivado do nosso estilo de vida, derivado da nossa alimentação. Inclusive, quando tu fala sobre hormônios precursores de, por exemplo, serotonina e outros, né, são aminoácidos que derivam também, a alimentação é muito importante. Às vezes nós não temos uma alimentação própria para a produção desses hormônios, né, Luiz? Nos falta uma alimentação rica sobre justamente esse assunto que eu quero te perguntar. Esse tal de macronutriente. Parece, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que o nosso organismo não conhece um McDonald's, né? Ele não conhece um madeiro, quando eu como madeiro. Ele conhece um macronutriente. Que história é essa de macronutriente, Luiz?
É verdade. Uma Coca-Cola, por exemplo, ele não sabe, olha, tu acabou de tomar uma Coca-Cola, uma Pepsi, ele não sabe, né? Ele conhece a glicose, conhece o tal dos macros, que história é essa? É verdade, o nosso organismo sabe assim, ó, se utilizar, é como disse, ele vai processar aquilo que você dá em maior oferta, né? As pessoas às vezes perguntam assim, a questão do engordar, da dificuldade de se manter bem. Ele conhece carboidrato, gorduras e proteínas, e claro que tem os micronutrientes, são as vitaminas e sais minerais. E como você disse, eu não condeno de vez em quando você experimentar um McDonald's, você ir no Madeiro, que tem opções muito saborosas. O problema é que a vida moderna, esse estilo de vida, eu digo, as pessoas não têm mais tempo para nada. E elas se habituaram assim a muito fast food. Isso é carregado assim de gordura saturada, é carregado assim, de muita coisa que, para conservar a alimentação, com o passar do tempo, vai inflamando o nosso organismo. É uma questão da gente parar, ver o que a gente está fazendo, o que a gente quer, e dá para comer bem. Eu falo assim, ó, com pouco gasto. As pessoas às vezes me dizem aqui, doutor, mas fazer dieta é muito caro, eu não posso só comer saladinha e carnes. Eu não quero que você coma carne e salada, eu quero que você coma arroz, feijão, carne, salada, ovo, queijos, frutas, tome água. Eu quero que você, dentro dessa diversidade de alimentos, porque eu não gosto de brócolis? Tranquilo, tem outros vegetais verdes. Então, quando me perguntam, aí você tinha falado dessa questão da produção de serotonina, alguns transmissores, a gente precisa ter vitamina B3, niacina, a gente precisa ter B6, piridoxina, a gente precisa de alguns elementos que vão ajudar a formar serotonina. Porque um é precursor do outro na cadeia. Sempre falo, né? Falando assim então, da testosterona, dos hormônios sexuais, que é a coqueluche dos últimos anos aqui, falando em reposição e longevidade. Da onde é que vem essa testosterona, o estrogênio e progesterona? Do colesterol. O colesterol não é ruim. Nós precisamos dele para que a suprarrenal possa utilizar e começar, através de algumas reações enzimáticas, fazer seus substratos. Até que no final vai chegar lá a testosterona e se transforme na mulher, vai, obviamente, através de uma reação enzimática, vai se transformar em estrogênio. Então é isso, a gente precisa de tudo. Não ter esse conceito que, para ser saudável, você vai só comer carne, saladinha e fruta. Isso é uma opção. Você pode, dentro de tudo que tem na natureza e o que foi fabricado, poder se manter bem. É uma questão de equilibrar. Como pergunto, posso comer ovo? Pode. O ovo foi condenado durante muito tempo. É que eu digo assim, a ciência está em constante busca de atualização, se pesquisa bastante, se fazem muitos trabalhos. É aquilo que eu falo, tem a dieta hipocalórica do jejum intermitente, a dieta da proteína, tem dieta para tudo. O que se sabe, depois de um determinado período, o organismo vai começar a mostrar uma certa resistência, ou vamos ter assim que readaptar as coisas. É equilíbrio, está valendo, no caso de emagrecimento, quero fazer jejum intermitente, não tem problema. Eu já digo assim, você se parar para pensar ou tiver um pouquinho de conhecimento, se comeu às 19, 20 horas e outro dia só vai comer lá pelas 8, 9 horas da manhã ou às 7, que você teve 12 horas de jejum, a gente entra numa coisa que se chama metabolismo basal. Vai chegar uma hora que o teu nível de açúcar circulando no sangue, ele é bem baixinho. Isso vai dar uma sinalização no nosso cérebro que vai mandar o pâncreas produzir o outro hormônio que a gente falou para regular a glicose, que é o glucagon. O que o glucagon vai fazer? Vai aumentar essa taxa rápida de glicose, fazendo que lá as suas células pancreáticas, circulando no organismo, façam o nosso fígado quebrar o glicogênio, que é a glicose concentrada, jogando na corrente sanguínea. Então, essa máquina foi projetada assim com uma perfeição, só Deus mesmo. Cabe a gente cuidar dela. O problema é que, como eu disse, a gente judia e não dá bola, né? É verdade. E deixa eu dar só um abraço aqui, das pessoas que acabaram de entrar. Déia Andrade, grande Michael Leite, faz tempo que não falamos, saudade de ti, amigo. Grande abraço aí, Michael Leite, o maior despachante de Gravataí. Pai. Tucanos, um abraço. Marcela, um abraço. Grande João Nielsen, meu querido amigo. Atrasado, mas estou presente. Está sempre conosco aí. Obrigado, João Nielsen, meu querido amigo.
Ana, Kelly, Oswaldo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui batendo um papo muito legal com o nosso querido Luiz Silveiro, médico, endocrinologista e nutrólogo, falando sobre vida e saúde. Por falar em vida e saúde, deixa eu falar de um cara muito amigo nosso aqui, um órgão tão esquecido que nós nunca nos preocupamos com ele, né? Aliás, tem uma teoria também que eu gosto muito em medicina, que é o seguinte, ó, nós nunca nos preocupamos com os órgãos, né? Até que eles dão problema, né? O dia em que eles dão problema, já se preocupar. E esse cara é um cara muito importante para nós, né? O tal do pâncreas, né? É aquele cara que secreta a tal da insulina. E tem tanta gente com diabetes aí adquirida também pela má alimentação, né? A gente passa o dia inteiro tomando refrigerante, comendo doce e dando pau, secretando insulina o dia inteiro. E o pior é que a gente passa o tempo todo comendo essas coisas e sentado, sem gastar energia. O pior é de tudo. Aliás, eu vi um artigo outro dia que criticava justamente isso. Tu falaste num papo que nós tivemos outra vez, se eu não me engano foi na rádio, ou num dos nossos bate-papos, que o cortisol é ou foge ou ataca, né? Hoje a gente passa o dia inteiro também liberando cortisol nessa mesma pergunta e continuamos sentados. Ou seja, o cortisol era para ser liberado, a gente atuar, agir, caminhar, correr, lutar, fazer alguma coisa. A gente libera sentado no escritório trabalhando. Isso é uma bomba para nós, né? O pâncreas é batido, a gente come um McDonald's de novo, tu vê, eu tô falando em McDonald's de novo, tô com vontade de comer um McDonald's, e a gente come sentado e não faz nada. Que história é essa, doutor? Podia falar um pouco sobre esse assunto do pâncreas, dessa questão, desse órgão tão importante? É aquilo que você comentou, o pâncreas é o órgão que produz a insulina e o glucagon, que, vamos dizer assim, são eles que vão nos ajudar a regular. Quando a gente tem níveis mais altos de glicose circulante, o pâncreas vai ser acionado para produzir insulina, para jogar ele dentro das células, como eu tinha comentado anteriormente, para usar como fonte de energia, e se não utilizar, ele vai ser estocado, obviamente. Se você não entrar lá, utilizando a glicose no ciclo do ácido tricarboxílico ou de Krebs, você vai transformar ele em gordura, estocar e também pode utilizar numa outra rota metabólica. Mas tem isso, se quando você está dormindo, aquilo que eu falei do jejum de manhã, que às vezes as pessoas ainda falam, eu posso fazer atividade física de manhã em jejum? Por que que eu não vou lá desmaiar e cair? Porque era o grande receio que todos nós sempre tivemos. Eu sempre falo, não é para todo mundo, o organismo vai entrar numa fase de adaptação, mas para entender, quando a gente tem uma taxa assim, de glicose abaixo de 70, 68 miligramas por decilitro, nós precisamos, para não sofrer hipoglicemia, que essa glicose circulante se eleve. É aí que entra o outro hormônio. O hipotálamo vai lá acionar a hipófise, que vai cutucar o pâncreas a produzir o glucagon. E o glucagon vai fazer isso. Ele vai quebrar o glicogênio, que é a glicose na forma concentrada, para jogar na corrente sanguínea. Quando você fala em massacrar, não dar bola para o pâncreas, é isso que eu tinha dito. A gente tem, assim, uma fase de adaptação. Você come um McDonald's, eu vou brincar, come 2, come 3, come 4. Quando você começar a pensar em comer o quinto, esse pâncreas, quem sabe assim, ó, já não consegue produzir de uma forma tão eficiente tanta insulina, ou a gente, por ter uma outra alteração metabólica, passa a ter uma resistência à ação dessa insulina. E vamos dizer que resistência à insulina é sinônimo de hiperglicemia compensada, aumento de glicose pela quebra do glicogênio no fígado. Então é bastante problemático. Aí você começa a engordar também, que lembra que eu comentei, o organismo não bota nada fora. Ele vai guardar, você come. Uma parte é usada como fonte energética, outra parte ela é estocada. Como a gordura estoca mais calorias por unidade, é isso. Você começa a ter aumento do tecido adiposo, ele pode hiperplasiar e se encher. E como disse, o tecido adiposo é uma outra entidade. Ele vai produzir citocinas inflamatórias, que a gente fala bastante, né? Inflamação é isso. Você passa a ter problemas nos vasos, no próprio tecido gorduroso. Todo o nosso sistema começa a ter um problema de não funcionar muito bem. Esse é um problema, então. Temos que cuidar do pâncreas. Deixa eu dar um abraço aqui na Couto Engenharia.
acho que foi o Abrão que entrou com a gente aqui, Abrão Couto, meu grande amigo. Passamos hoje um dia praticamente de reunião, acertando, né? Acertando nosso dia de amanhã, grande entrega do Amazonas. Deixa eu dar um abraço no Keller, que passou aqui também, o grande amigo Keller. Renato, um abraço. Deia. A Deia está te dizendo, Luiz, está te mandando um abraço aqui e dizendo que vocês se conheceram aqui, Deia Andrade, se conheceram na Concepa. Abraço, Deia, obrigado por estar conosco aqui. Estamos batendo um papo. Beijo, Deia. Me lembro bastante dela. Imagina, beijo bem grande. É verdade. A gente está batendo um papo aqui com o nosso querido Dr. Luiz, falando sobre saúde e estilo de vida. Veja, derivado da alimentação. Aliás, fala em alimentação. Tu quer falar um pouco do H2O para nós? É importante a água no nosso organismo? Estou até tomando uma água aqui em homenagem. Sem sombra de dúvida, a água, como a gente diz, é um dos melhores catalisadores, é extremamente importante. Tanto é que a nossa composição corporal é em torno de 60%. Né? Quando se faz bioimpedância, o pessoal quer saber o quanto de massa magra, o quanto de peso ósseo, o quanto tem de gordura, e também nos dá um percentual assim de água, é fundamental. É como eu digo, a água não tem açúcar, essa aí não vai engordar a gente. Ela vai hidratar, é importante para manutenção de muitas questões metabólicas. Inclusive, nós negligenciamos muito a água, né? A água, se eu não me engano, tem um número preconizado aí pela OMS sobre tomar água. Tem ou não tem, Luiz? Assim, ó, se tem um consenso que pelo menos em torno de 1,5 litro, 1,8 até 2 litros, há uma certa variabilidade, mas pelo menos 1,5 litro ao dia é importante você consumir líquidos. Né? Você precisa estar hidratado. Uma célula bem hidratada é uma célula que funciona bem. É como a gente disse, não dá para ter excesso nem carência de nada nesse nosso organismo, por muito tempo. Né? Por períodos curtos é aquilo que a gente disse, a homeostase, o equilíbrio ele tenta fazer. Mas se você massacrar essa máquina, ela vai te dar resposta, nos mais variados graus. É verdade. Luiz, deixa só lembrando aqui que a Deia está dizendo que a conversa é ótima e está dizendo que está adorando. E o João faz uma pergunta bem interessante aqui, o João Nielsen, nosso amigo de Canoas, dizendo o seguinte, olha, ele toma água com gás. Qual a tua posição a respeito da água com gás, Luiz? A questão da água com gás, mais é porque ela tem um pouco mais de gás carbônico, ela pode dar uma certa distensão abdominal, aquilo que eu comento. Se você usa eventualmente água com gás, vamos dizer que é uma pequena quantidade, ela não vai chegar a causar um prejuízo. Mas tem aquilo, é como eu digo, as pessoas me perguntam, é ruim tomar refrigerante? Não, gente, não é que seja ruim de uma forma absoluta. A quantidade e o consumo que é complicado. Tem que lembrar que é uma bebida que vai ter, obviamente, uma quantidade de água, mas vai ter muita glicose, muito açúcar, vai ter corante, vai ter gás carbônico. É a quantidade que as pessoas consomem. É como eu tinha te dito, você perguntar, McDonald's, estou falando muito. Vai comer teu McDonald's, que acho que só aí você está com vontade. Eventualmente, é como eu digo, ali tem um pãozinho, você tem uma fonte de proteína, que é a carne, é o frango. Você vai ter ali alface, o tomate, vai ter o picles, ou seja, você tem uma composição nesse alimento. Ela vai me fazer mal? Eu não acredito que o McDonald's, assim, muito eventualmente, crie um prejuízo. Agora eu tenho perguntado muitas vezes assim a questão alimentar. Eu pergunto, quantas refeições ao dia você faz, meu cliente? Não é surpresa para mim, olha, eu não tenho hábito de tomar café. Aí eu vou comer lá perto do meio-dia, porque eu acordo tarde e eu não gosto. Eu pergunto, o que você comeu? Daqui a pouco a pessoa me diz lá, eu não sou muito chegada a fruta e verdura, eu como às vezes uma pizza no almoço e tomo um refrigerante. Isso é muito ruim. Então, eu acho que não é o alimento em si, mas é quando e com que frequência. E é como diz, a gente é aquilo que a gente come. Você come mal, você vai ter resposta ao longo do tempo. Você come de forma equilibrada, nós vamos estar bem. Vamos pegar os nossos avós, os nossos antepassados. Existia essa questão tão direcionada para uma dieta muito elaborada? Não. Comiam arroz, feijão, uma carne, verdura. Muitas vezes eles plantavam, tinha sua hortinha, tinha que gastar energia cozinhando. Hoje a gente é mestre em acionar o aplicativo para tudo. O iFood é maravilhoso. Quantas calorias você gasta ali?
mínima, né? Só para fazer a seleção do que você quer comer. E apesar de tudo, às vezes a gente escolhe o quê? O fast food. Então é esse que é o problema. A gente sentava para comer com a família, levantava depois para lavar louça. Você andava, como aquilo que você falou. O que são os nossos automóveis? São umas máquinas. E é tudo automatizado, controle elétrico. A gente não gasta energia. Não é só o que a gente come, é aquilo que a gente come e não tem esse desgaste, porque fica realmente muito parado. Não, sem dúvida, né? O Abraão está perguntando aqui, Luiz, lembrando que é uma pergunta bastante pertinente, tá? Água morna é melhor, água gelada, água natural, na tua opinião? Tratando-se de água, evidentemente. Sim, eu vou dizer assim, ó, que quando eu fiz a acupuntura muitos anos atrás, assim, ó, eu me lembro que no final do semestre a gente ia num restaurante chinês e eu via, sempre tinha um professor convidado que vinha da China ou era de origem chinesa, enfim, que tomavam água morna porque comentavam assim, que a água aquecida metabolicamente podia acelerar algumas coisas. O que eu vou comentar? Você pode tomar temperatura ambiente, a água mais fria, ela não vai ter um impacto tão grande assim nessa função, digamos, que vai atrapalhar o seu metabolismo. Só fiz a ressalva do gás. Se você tem hábito de tomar quase que todo o consumo de água com gás, dê uma repensada. Vamos tomar uma aguinha aí aromatizada, com limão, com a laranja, com a folhinha de menta, como você quiser. Eu sei que as pessoas me dizem, mas a água tem gosto ruim. E eu sempre digo, mas água não tem gosto. Eu tenho que reconhecer que na atualidade, com os tratamentos que tem, a água às vezes tem um gosto desagradável. Aromatiza que ela fica gostosa. Mas é como disse, tome líquido, de preferência, sem gás, então. Cleusa, meu amor, olha aqui, ó. Ela só toma água com gás, então segue a dica do doutor, viu? Tá, menos vamos começar a equilibrar isso, vamos equilibrar um pouco com gás e um pouco sem gás. Vai se habituar e vai gostar. Vamos botar aí um suquinho natural. Eu posso falar por mim, tá? Quando eu mudei meu hábito alimentar, eu nunca fui uma pessoa muito gorda, mas quando eu mudei meu hábito alimentar, passei a tomar mais água, passei a fazer exercício físico, eu emagreci 27 quilos. Tu me acompanha um pouco disso, né, Luiz? Tu me ajudou bastante também. Eu emagreci bastante mudando meu hábito alimentar. Nos últimos 2 anos, minha alimentação mudou totalmente, né? Eu aprendi o que é me alimentar de forma correta. E indo nessa ideia agora, tá? Essa pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, ó. Eu estava lendo alguns artigos, e é a tua área também, envelhecimento, né? Que falam que cerca de 30% da vida de muitas pessoas ela é passada de forma precária, porque não cuidaram da sua alimentação, não fizeram exercício físico, eles têm, a partir de 60, 65, 70 anos, vivem aquele momento da sarcopenia, né? Dificuldade de caminhar, dificuldade de se locomover, enfim, algumas doenças derivadas justamente de um péssimo estilo de vida. Isso tem acontecido bastante na nossa sociedade hoje, Luiz. Qual é a tua opinião sobre este assunto? Sim, foi bem pertinente essa colocação da sarcopenia, da inatividade. É como disse, com a longevidade a gente vai viver mais, por isso que se busca viver de uma forma mais saudável. Aí, como disse, vamos modular, tá com vitamina D baixa, vamos suplementar, vamos manter níveis de vitamina C em níveis bons, complexo B, enfim, tudo. Lembra que eu disse, a gente vai envelhecendo e os hormônios bons, anabolizantes, que mantêm o metabolismo funcionando bem, vão diminuindo. E uma das coisas que a gente vê com os idosos é isso, eles vão perdendo a força, ficando inativos, eles param de ter estímulo. Por isso que se fala, movimente-se, caminhe, se mexa. A cabeça é importante, tá boa, mas o físico também. Isso é extremamente importante, é verdade. Assim, ó, e é uma coisa muito atual, não precisa nem ter muita idade. A gente pega muitas vezes assim, aquele falso magrinho, aquela falsa magra, você vai fazer a bioimpedância ou vai fazer medidas lá com o plicômetro, a dobrinha cutânea, a medida dela, ou vai pegar a fita métrica para fazer a circunferência, e a gente conversando e vendo, existem testes de força, também simples para se fazer. Muitas vezes trazem os idosos aqui para consultar, para avaliar, e a gente vê, pela maneira como eles vêm caminhando com dificuldade, ou que depois de sentados, pela força do aperto de mão, ou que vão levantar da cadeira, além de levar mais tempo, eles têm dificuldade, exatamente, são sarcopênicos, e nem sempre eles são pessoas magras.
são muito gordinhas. Eu brinco assim, ó, se você pedir um exame de ressonância, vai dar assim, um percentual muito grande de gordura e de músculo muito pequeno. É bacana, são maneiras de você evidenciar. Mas é como diz, assim, ó, uma boa história, um bom exame físico e o recurso de alguns exames complementares, você faz uma boa diagnose e consegue, assim, situar onde o seu cliente está. Né? Mostrar para ele, assim, ó, que ele pode estar pouquinho fora da curva, médio, muito fora da curva. Agora vai depender bastante do que ele quer para melhorar. Você pode ajudar com orientação dietética, suplementar, orientar para o nutricionista, você pode melhorar o sono dele, você pode pedir que ele se exercite, procurar um educador físico. Como eu disse, a modernidade nos trouxe isso de volta. E eu tenho vários clientes aqui, como dizem, que além de passar pelo médico, eles têm às vezes uma nutricionista, eles fazem atividade física, as famílias estão voltadas para isso. E isso é uma coisa muito bacana, muito boa. Vamos pegar a minha avó, aos 50 anos, tinha o cabelo grisalho, todo preso para trás, no coque. Eu brinco, ela era do interior, mas estaria sentadinha na cadeira de balanço fazendo crochê e tricô. Atendi essa semana, assim, uma senhora de 73 anos que está namorando. Isso é uma coisa muito bacana, gente. Ela mudou, bonita, 73 anos de idade biológica, com um corpo de 50, com uma cabeça também boa. É isso que a gente tem que procurar equilibrar. Você pode ter como disse, ser longevo. E você pode ser muito jovem e estar velho, fora do peso, cheio de doenças. Então é aquilo, o que eu quero para mim no futuro, agora e meu futuro? O planejamento já deveria ter sido feito há umas 2 décadas atrás. Mas eu digo, em qualquer momento que você chegar e sentar, você pode mudar. Só o fato de querer, assim, ó, dar o start já é extrema, assim, 50% de chance de sucesso. Tem razão. Inclusive tem uma teoria que diz que nós temos 3 chances para mudar a nossa vida. Uma foi há 10 anos atrás, a outra foi ontem, e a última é hoje, é agora, né? Podemos ter uma velhice com qualidade, desde que nós passamos a cuidar da nossa alimentação, daquilo que nós ingerimos. Não é à toa que o pai da medicina, Hipócrates, né, que há 2.400 anos atrás ele dizia, seja a tua alimentação, a tua saúde, né? Verdade. Então, é uma parte interessante. É verdade. E o que a gente tem visto? Uma infinidade de programas no canal aberto, no canal fechado, nas redes sociais, se fala tanto em alimentação saudável, em qualidade de vida, em você se exercitar, em você evitar os hábitos ruins, como tabagismo, excesso de consumo de álcool, porque as pessoas me perguntam, mas beber é ruim? Eu sempre digo, gente, vamos encarar as coisas assim, ó, não como vício ou extrapolar. Bebida alcoólica, pode? Eu digo para os meus clientes, depende. Se você utilizar vinho numa dose de 1 a 2 cálices por dia, sem problema. O que tem ali? Resveratrol. Resveratrol é um dos mais importantes e excepcionais antioxidantes, como curcumina, como piperine, como uma série de coisas que é da alimentação. Exatamente. Então, é por isso que eu disse, a natureza é rica em frutos, né? No reino vegetal, em verduras, tem uma série de coisas. Então, é permitido. Um vinhozinho eu falo. Entre tomar uma cerveja e tomar um vinho todos os dias. Uma dose pequena de vinho não precisa ser o vinho tinto, tá, gente? Que as pessoas às vezes perguntam. Mas tem uma diferença? Basicamente não tem. É a coloração dele. Porque ele é feito da casca e na casca da uva branca, como no varietal rosé ou no vinho tinto, a gente vai, de qualquer forma, poder extrair o resveratrol. Então não é problema. E nas mais diversas apresentações, também eu digo hoje em dia, para suplementar. Eu tenho falado que tudo caminhou para uma evolução muito boa. Quando eu estou fazendo aqui o planejamento, como eu digo, o cliente vem, senta, conversa, e eu agora tomei por base assim, ó, não necessariamente ele vai sair com uma prescrição na mesma hora. Eu prescrevo alguma coisa que é uma forma de estímulo e digo para eles, o meu tema de ir para casa é pensar em tudo que nós conversamos, vimos aqui para eu fazer um planejamento. Nem todo mundo assim tem o hábito ou gosta às vezes. Olha, a cápsula para mim tomar é ruim, não pode ser grande. As cápsulas me dão um certo desconforto gástrico.
E eu digo, hoje a gente tem strip oral, uma espécie assim de uma tirinha, como se fosse um papel celofane, em que você pode botar resveratrol, curcumina, você pode botar testosterona, você pode botar alguma coisa dentro dele e ele vai se desmanchar. Você tem cápsula sublingual, você pode usar gel transdérmico, falando em hormônio, né, que os homens falam muitas vezes assim, ó. Eu não sabia que a gente podia usar testosterona, eu pensei na forma de um gel, eu achei que era só aplicando injeção ou tomando via oral. Sempre falo que a minha via de preferência é a via aplicar na pele, por quê? Porque ela não sofre tanta interferência metabólica. Quando você É menos hepatotóxico, né? Também, que eu ia comentar especificamente a questão dos hormônios esteroidais, testosterona e os seus análogos sintéticos, eles têm maior risco de causar uma certa toxicidade ao fígado. E mesmo que eles não causem tanto, eles vão, como a gente diz, eles vão sendo inativados pela primeira passagem, segunda, terceira, entre, como diz, no processo circulatório. Então, tem algumas vias de administração dos hormônios que são diferentes do que as pessoas conhecem, extremamente eficientes. Tem muita coisa que a gente pode fazer para tudo que é bolso, para todas as situações. Então, como eu digo, não existe uma regra, né? Você vai adaptar aquilo de acordo com a disponibilidade do seu cliente, econômica, em termos de atividade física ou de alimentação. Só não está valendo, é assim, ó, você não fazer algo para melhorar. Isso. O que não vale é ficar parado em casa. Vamos mexer esse corpo, vamos mudar a alimentação, vamos nos preocupar no finalzinho. A gente, aliás, está chegando na zona vermelha. O meu diretor de marketing já está puxando aqui, infelizmente passa rápido, né? Mas eu tenho mais perguntas para fazer para ti aqui. As minhas eu vou deixar para depois, porque eu acho que o Abraão fez uma pergunta e o João aqui. O João está dizendo aqui, Luiz, que ele é um apreciador de vinho. Vinho e cerveja, né, João? Você que gosta de uma cervejinha também, né? Deia, olha só. A Beta está dizendo o seguinte, por favor, deixa essa live sensacional salva. Ela vai ficar salva no nosso Instagram da Imobiliária 10. A propósito, nós temos um canal no YouTube que chama Imobiliária 10, te inscreve lá, te inscreve no nosso canal, tem programa de rádio, tem as nossas lives, tem bastante material lá. Tá bem? Tenho duas perguntas rápidas aqui, uma do João Nielsen e outra do Abraão. O Abraão pergunta qual é a tua opinião sobre termogênicos. E o João está dizendo o seguinte, ó, esses dias eu tomei uma água com algumas gotas de óleo essencial. Qual a tua posição a respeito desse óleo essencial? Ele desconhecia a possibilidade de usar óleo essencial na água. Assim, ó, os óleos essenciais também, eles são derivados assim de frutos, por exemplo, alecrim, tem de lavanda. Eu particularmente não tenho experiência com a administração de óleos essenciais em águas, mas vamos dizer assim, ó, o óleo de laranja, umas gotinhas na água, ele vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal, não tem nenhum problema. A outra pergunta, perdão, que você me perguntou antes do óleo essencial, que o João tinha feito? O João disse que usou óleo essencial na água. Ele está perguntando a tua opinião sobre essa questão. Não é a minha prática clínica, mas não vejo problema. Os óleos essenciais também modulam o nosso sistema energético e metabólico. Eu não vejo nenhum problema, mas ele fez duas perguntas. Uma antes do óleo sobre essencial. Termogênico. E o Abraão fez sobre termogênico. O que tu acha? Tá. Termogênico assim, ó, como já está dizendo, eles vão aumentar a capacidade de produzir caloria para queimar. Uso muito aí, tá? Acho que foi o Abraão, né? O Abraão, exatamente. Tem uma gama muito grande. Até digo, se você vier fazer uma avaliação, acompanhamento, eu não preciso usar necessariamente sempre a mesma coisa. Termogênico vai ser muito bom para aqueles casos de emagrecimento que a gente precisa ativar algumas reações metabólicas no organismo, sem sombra de dúvida. A gente tem de tudo. Gengibre, a gente tem... Canela, pimenta. Canela, pimenta, isso. Fora outros que a gente tem, assim, ó, a farmácia de manipulação está sempre nos passando, assim, ó, substâncias termogênicas com diferentes sítios de ações, né? Tem coisas assim, ó, que vão acelerar a função mitocondrial. Então, assim, é muito bem-vindo. Alimentos que estimulem a queima calórica, tá ótimo, usem, não tem problema. Só digo, a gente tem que ter cuidado. O que serve
para o Luciano e serve para o Abraão, talvez não sirva para o João. É entender. Né? Outra coisa que a gente pega muito assim na prática médica, nos consultórios, os nutricionistas. Me trazem, olha, essa fórmula minha amiga está usando, a minha mãe. Eu digo, você pode ter a carga genética muito parecida, a mesma, mas o teu metabolismo não pode ser o mesmo. E eu sempre digo, é individualizado. Por mais parecida que seja uma fórmula, eu acho assim, é sua, não passe. Pelo menos eu digo, às vezes digo assim, eu posso dar para minha mãe, minha irmã, meu cunhado, porque ele também está gordinho. Eu desaconselho, eu sempre digo, eu prefiro conversar. Nem todo caso de ganho de peso, de obesidade, de diabetes ou problema cardíaco é igual. Cada pessoa é um sistema diferente. Nem todo mundo ficou hipertenso porque está mais estressado ou porque é sedentário. E é isso que eu falo, você conversa, ouve, examina, tem o recurso dos exames complementares. E a partir disso você chega num equilíbrio entre os três e propõe uma forma aí de tratamento. Então, como eu digo, é bem particular nesse ponto. Né? Não se passa formulazinha para ninguém. É verdade. Chegamos aqui na nossa zona vermelha, já estou recebendo um puxão de orelha rapidamente. Deixa eu dar um abraço no Bruno. Bruno, meu grande amigo da FGV, diretor da tenda lá. Brunão, bom te ver aqui. Sejam muito bem-vindos. Bastante elogios aqui acerca dessa live. Obrigado, Abraão, também pelas considerações. Deixa eu te perguntar o seguinte, já para a gente ir para as considerações finais. Se os nossos queridos ouvintes aqui, e que estão participando conosco dessa live, quiserem consultar contigo, Luiz, como é que eles te acham aí no consultório? Onde fica o teu consultório? Eu nem vou dizer que fica ali na Marechal Floriano, tá? Deixar para te dizer o endereço, onde fica, como é que eu te acho ali. Tá bom, é bem fácil. Na Marechal Floriano não vou me encontrar mesmo. Não é Marechal, não é Marechal. Não, na Dom Feliciano, na Praça Dom Feliciano. Isso, na Praça Dom Feliciano, número 78, Conjunto 1003. É um prédio que fica na esquina com a Pinto Bandeiro, na frente daquela pracinha da Santa Casa. Mas o pessoal que está aí nos ouvindo, nos assistindo, pode assim, entra ali no @Luiz Silveira ou no @Clínica MPoa, e eu fico à disposição, tá? Porque se quiserem perguntar outras coisas, tu sabe que eu não gosto de conversar, né? É um problema muito sério. Não converso muito. Uma consulta com o doutor lá é uma live praticamente. Vale muito a pena, eu aconselho muito. Doutor Luiz, por isso que está com a gente aqui hoje, né? Nós estávamos na semana passada no programa de rádio, estava conosco. O doutor Luiz é incrível, né? Incrível. Ele atende várias academias ali. Meu amigo André, também da loja de suplementos, nos servimos juntos. Ele que nos apresentou, né? Muitos anos. Abração aí pro André, que é parceirão. No Bersub, nosso parceiro, vale a pena lá, né? E qual é o teu telefone, Luiz? Já falou? Não, vou deixar o da clínica, que é 33461994, e vou passar o meu WhatsApp, que eu tenho dito, né? Às vezes o cliente vem aqui e eu já digo, olha, eu estou casada agora contigo. Porque quando você começa a fazer modulação, reposição hormonal, você começa a interagir com o sistema metabólico do cliente, ele tem que ter essa segurança de te perguntar, te acionar, ou eu mesmo vou atrás para saber assim, Luciano, você está dormindo melhor? Ó, Luciano, quantos McDonald's? Você prometeu que ia comer menos, né? Então é importante. O meu número do WhatsApp é 998-080737. Fiquem bem à vontade aí para perguntar. Eu, se não puder responder naqueles minutos iniciais, que às vezes a gente está aí com um dia mais corrido, mas eu sempre dou retorno. Eu gosto disso. Fiquem à vontade para me chamar. A Carla está aqui já monitorando aqui, Luiz. Ó, tá junto contigo aqui, tá? Tá certo. Vou passar o WhatsApp dela aqui, também. A Carol está aqui, doutor incrível. Luiz, obrigado por estar conosco aqui. Obrigado por esse momento. Essa live foi uma live incrível. Pena que faltou tempo. Eu tinha mais uma dezena de perguntas para fazer para ti. Mas o pessoal que quiser consultar com o Luiz, ele deixou o endereço. A live vai ficar salva. Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Obrigado, Cris. Obrigado, Carla. Obrigado, Cleusa. Carol, Ricardo, Abrão, João, Bruno, Rogério, nosso diretor de marketing, a todos que estiveram conosco aqui, Marcele, Geraldo, Carla, enfim, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima live. Luiz, obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Com Deus. Obrigado, Fiquem bem, tchau. Obrigado, tchau.